Eu só acredito porque eu estou vendo. É incrível no Brasil como a criminalidade infelizmente compensa. Compensa de tal forma que criminosos políticos que desviaram bilhões de reais do dinheiro público dos nossos impostos estão livres, leves e soltos. Recentemente, na eleição presidencial passada, havia um candidato que tinha em seu discurso de campanha o desencarceramento, ou seja, a soltura de bandidos, alegando que a maioria dos presos são por conta de crimes leves. É o velho discurso de bonzinho, o velho discurso de defesa dos oprimidos e vítimas da sociedade, que passa a mão na cabeça de bandidos e dá legitimidade à criminalidade. Nos últimos dias temos visto no Rio de Janeiro uma verdadeira defesa da criminalidade, onde a guerra e disputas pelo tráfico, assaltos e inúmeras mortes têm ocorrido de forma legitimada. E aí perguntamos, e a polícia? A polícia está impedida de subir nos morros e até de usar helicópteros no combate ao crime. Mais uma vez o STF, mais uma vez. O ministro Fachin proibiu operações policiais nos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro durante a pandemia, nas favelas, ou seja, o que aumentou a criminalidade significativamente, com mais troca de tiro entre facções criminosas, assaltos, agressões e muitas mortes, e com a certeza que os bandidos não serão incomodados. Estão até expandindo seus domínios e a própria população de bem vem sofrendo essas consequências. Essa decisão de Fachin é inconstitucional, mais uma ação do STF constitucional, pois a Constituição ela garante à polícia o combate ao crime, artigo 144, ou seja, Fachin suprimiu uma competência da PM. Cadê a garantia da lei e da ordem? Na verdade, Fachin proporcionou o descumprimento da lei e da ordem fortalecendo o tráfico. Eu fico pensando quais são os princípios que regem o STF, pois os princípios valem mais que regras, direitos fundamentais, e são as bases para as nossas ações. Mas, quando lembramos de algumas decisões do STF nesse tempo de pandemia, lembramos de soltura de criminosos, parte do plano do desencarceramento proposto por Haddad, como eu já falei, né? Lembro das prisões de trabalhadores e agora a liberdade para os criminosos agirem. Tanto é que os criminosos já criaram o complexo de Israel, tem recebido treinamentos de guerrilheiros da África, da Europa, tem ampliado o quantitativo de armas, e de acordo com o serviço de inteligência, pode estar surgindo as Farc no Brasil. Para quem não sabe, as Farc que nasceram na Colômbia é um grupo político guerrilheiro em narcotráfico. E aqui no Brasil, o número de criminosos nas facções criminosas já supera o quantitativo de PMs. Diante disso, eu me lembro dos princípios de Lenin, que dizia o seguinte: uma sociedade dominada pela criminalidade e o caos se tornaria mais dependente do Estado. Outro pensador comunista, né, o socialista Herbert Marcuse, pensador da escola de Frankfurt, dizia que uma sociedade dominada e corrompida e enfraquecida pela criminalidade se torna um terreno ideal para a revolução socialista. Aparenta que há uma vontade de enfraquecer e limitar o poder das autoridades constituídas, a PM, por exemplo, para que haja mais autonomia para bandidos e caos social, pois é o que está acontecendo. Aparenta haver iniciativas para uma revolução que outrora, antigamente, era do proletário e agora visa glamorizar a criminalidade, ou seja, mais uma inversão de valores. Deus nos abençoe.